Olá, eu sou a Joana. Olá, eu sou a Susana. Bem-vindas ao She Leads Revolution Talks. It's time for the revolution. Olá, bem-vindas a mais um episódio da She Leads Revolution Talks. Hoje saímos do sofá e viemos para o exterior. Fazendo aqui um enquadramento deste episódio, um episódio muito especial, porque no passado dia 11 de janeiro a She Leads Revolution já fez um ano. Que crescida. Bem, parece que foi ontem que na cozinha da Susana estava a nascer esta intenção de primeiramente ser um evento, para depois passar para um negócio, uma marca e aquilo que se pretende ser também um movimento. Eu queria desde já agradecer à Susana por ter alinhado nestas loucuras, ao Tigas por nos ter recebido amavelmente para nós gravarmos este episódio aqui, abrindo-nos logo as portas, e agradecer-vos a vocês que estão aqui, mas também a toda a gente que nos impulsiona, inspira e nos motiva e apoia a continuar também esta demanda. Muito bem, então, quem nós somos, para quem nos estiver a conhecer agora, não é? Somos a She Leads Revolution, nós as duas, eu e a Joana, e começamos exatamente com esta intenção de ajudar mulheres, a empoderar mulheres, capacitar mulheres, com o objetivo de que possamos ter um papel mais ativo no mundo e possamos também fazer a diferença, não só na nossa vida, mas na vida da comunidade onde estamos inseridas. Esse é o nosso grande... Nós começamos, no fundo, com essa intenção. Exatamente, é esse, no fundo, o grande projeto. É verdade, a gente nem se apresentou. Portanto, Joana Castro, não é? Susana Guimarães, sim. É verdade. Pronto, se é o primeiro episódio que ouvem nosso, não é? Com certeza não será, com certeza já ouviram os outros, mas se é o primeiro, pronto, fica a apresentação. O propósito da She Leads realmente, enquanto marca, enquanto movimento, enquanto pensamento disruptivo também, é mesmo isso, é inspirar e capacitar mulheres a que possam atingir o seu maior potencial, a tirar o maior partido e proveito do seu potencial, sendo que estão incluídas numa sociedade, e parece que não, mas passinho a passinho, pessoa a pessoa, mudar o mundo, torná-lo mais justo, mais no fundo, equitativo, não é? E no fundo acessível de oportunidades, depende de cada uma de nós. Sem rótulos, sem julgamentos, no fundo, assumindo aquilo que nós realmente somos. É essa a nossa missão, é isso que nós nos propomos fazer. Sim, e o nosso podcast surgiu com esse intuito, ou seja, nós queríamos ter informação acessível de forma gratuita às pessoas e não só ter os eventos pagos ou as mentorias pagas, porque lá está, e nós temos conversas muito interessantes em off e começamos a dizer, e se gravássemos isto, não é? E depois também há assim várias pessoas que nós admiramos e que consumimos conteúdo, não é, de podcast e achamos uma generosidade muito grande, porque há realmente conteúdo que nós consumimos que poderia perfeitamente ser pago e faria todo sentido. Então nós quisemos seguir essa linha de contribuir também aqui de forma gratuita e não só com conteúdos superficiais das redes sociais, mas com algo mais profundo que as pessoas possam aprender, possam mudar a sua mentalidade, e por isso é que surgiu aqui o nosso podcast. É verdade. Bem, este é então o enquadramento da She Leads Revolution, mas agora falando deste episódio em concreto e fazendo já aqui o disclaimer do que é que será o tema que nós preparamos, também ele decorrente de muitas destas conversas em off, porque She Leads Revolution traz logo assim, no seu nome, no seu âmago, uma revolução. E a verdade é que às vezes as revoluções têm um rótulo um pouco belicista, não é? Parece que estamos aqui a lutar contra alguma coisa ou com algum antagonismo. E na realidade não é isso que nós procuramos. Nós não procuramos lados, não procuramos caixas, nem antagonistas, nem responsáveis. Aliás, as primeiras revoluções são as interiores, portanto, uma revolução só começa primeiro dentro de nós e só depois é que se expande para o exterior. E como tal, acho que já se aperceberam que nós estamos num mundo em que é só barulho por todo lado, não é? É só ruído, é só discussão, é só polarização, parece que está na moda. E quando alguém transporta consigo um discurso de feminismo, acho que a primeira ideia é, bem,
lá vêm elas, as feministas, portanto, que querem aniquilar com os homens, querem retirar-lhes o seu status, e não é nada disso que nós pretendemos. Por isso é que nós, falando e sabendo também das dificuldades do ser humano no seu geral, achamos importante trazer o tema de que, então, como é que nós podemos fazer este movimento, este diálogo, sendo que os homens também, eles, muitas das vezes, são vítimas, e nós não queremos que eles sejam antagonistas. Nós tivemos aqui algum material de apoio para preparar este episódio, e eu gostava de começar por ler. Vou ler muito, está bem? Preparem-se. Mas por ler um excerto deste livro, que eu aconselho vivamente a toda a gente ler, que se chama Os Homens Também Choram, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, escrito pelo Nelson Marques. E ele começa com o seguinte: ser homem é, antes de tudo mais, ser um bom ser humano. É ser responsável, é ser confiável, é ser trabalhador, é ser amável, é ser respeitoso, é ser solidário. A noção de que definir-te como homem está de alguma forma dependente de deitares alguém abaixo, ao invés de levantares essa pessoa, de dominares em vez de apoiares, essa é uma visão antiga e que felizmente vejo muitas pessoas rejeitarem. Barack Obama, que foi presidente dos Estados Unidos. Por isso, contextualizando neste momento de tanta discórdia aparente, eu acho que era importante também ter um episódio em que nós falávamos dos homens, da sociedade, porque é que se calhar a sociedade chegou até aqui e de que forma é que nós em conjunto podemos encontrar algumas soluções. Muito bem, é isso. Então aqui o mote do nosso episódio de hoje é realmente, quando a dor está no comando, o que é que perdemos na divisão entre homens e mulheres? Porque na realidade, quando estamos uns contra os outros, perdemos todos, porque fazemos todos parte da humanidade e realmente é aquilo que a Joana falou, é muito pertinente e é um tema que me incomoda muito desde sempre, este virarmos-nos uns contra os outros, não é? Porque só nos afasta da solução. E por isso é que nós quisemos olhar aqui para isto e que sentimos que realmente esta conversa é urgente neste momento, porque não é só homens contra mulheres, é imigrantes contra portugueses, é esquerda contra a direita, ou seja, está tudo muito de extremos e normalmente as coisas assim acabam mal e a história assim o diz, não é? Basta olhar para trás e perceber. E há se calhar alguma intencionalidade em nos virarmos uns contra os outros, porque se calhar é muito mais fácil, não é? Quando nós não estamos unidos. Aliás, isto não estava no plano, mas eu no outro... Há muita coisa que não vai estar no outro plano. dia, foi quinta-feira, estava a mostrar um filme numa aula e era o filme do Nelson Mandela, O Longo Caminho para a Liberdade, que retratava muito a questão da África do Sul e da divisão entre negros e brancos. E chegou a um ponto extremo que as pessoas estavam completamente perdidas com o medo, com a raiva, com o distanciamento entre ambos, que os negros começaram a atacar os próprios negros. Sim. Até que uma senhora vira-se para o Mandela e diz, depois de ele já ter sido libertado: Mandela, faça alguma coisa, nós estamos a perder-nos. E é assustador ver aquela realidade. E não foi assim há tanto tempo, não foi assim há tantos anos. E é assustador ver que nós estamos a caminhar num sentido muito parecido, com as notícias que vemos, com a realidade que estamos a assistir e precisamos de abrir horizontes e perceber que não é por aí o caminho. Portanto, é muito pertinente. Aliás, o caminho será sempre o do diálogo e cada vez mais, e obviamente que a consciência, o saber que as coisas estão como estão, ou saber que há oportunidade de melhorar, não é suficiente, porque nunca, como em toda a história, se teve tanto acesso à informação, à educação, a livros, a tudo mais, isso per si não é suficiente. Se não estimularmos o diálogo, se não estimularmos o pensamento crítico, porque apenas o conhecimento por si não faz. Eu, no outro dia, li num livro que nós a educação por si não pode dar mais do que aquilo que ela permite.
Portanto, a educação apenas não chega a achar que vamos dar tudo, toda a informação e vai ser suficiente. Até porque não vai ser. informar não é educar, não é? Exatamente. Educar é ensinar a pensar, e eu acho que cada vez menos querem que nós pensemos e cada vez mais querem que a gente siga tipo, as tendências e que siga aquilo que nos dizem, aqueles que falam mais alto sem questionar. Isso é muito perigoso, porque normalmente aqueles que falam mais alto são os que têm ideias cada vez mais extremas, não é? E são eles que falam mais alto e com mais convicção e por isso parece que sabem e que têm razão. E as pessoas estão sedentas, não é? Que nós também conversamos um bocadinho, de seguir alguém que mostre convicção naquilo que diz. Sim. Alguém que as lidere. O problema é que quem fala mais alto normalmente são as pessoas que querem distanciar, querem dividir e querem assumir o poder à custa dos outros. E por isso é que também é importante que quem nos ouve perceba que nós não nos podemos calar, nós não podemos simplesmente deixar de aceitar as coisas e deixar estas ideias serem disseminadas sem questionar, sem fazer as outras pessoas questionarem se realmente faz ou não faz sentido. Porque há uma frase, eu não sei muito bem a frase, mas que realmente o problema não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Sim, isso Porque eu acredito que há muito mais gente boa do que má, só que normalmente calam-se. Isso mesmo. Martin Luther King. Sim. Que dizia algo desse género, é verdade. Vou só ler aqui uma passagem deste livro que fala também precisamente disto. A Tatiana Moura, sua colega no SES, tem uma metáfora ótima. A entrada no feminismo e neste ativismo é como quando no filme Matrix o Morpheus dá ao Neo a possibilidade de escolher entre o comprimido azul e começar a ver a vida como ela é, ou o vermelho e continuar como estava até então. Tomei o comprimido azul e nunca mais vi o mundo da mesma forma. Portanto, isto para dizer que continuar a ignorar que o feminismo não existe, que não existem microagressões, machismo, perpetuação de um determinado registro de educação, que nós todos compactuamos, e não é aqui trazer uma desresponsabilização da culpa, porque nós já vamos falar nisto durante este episódio. A verdade é que todas nós, e eles e elas, somos responsáveis pela perpetuação de determinados comportamentos. Portanto, acho que aqui também trazer para nós essa responsabilidade. Sim, toda a gente acaba por contribuir, às vezes inconscientemente, muitas vezes inconscientemente, não é? Para a perpetuação desse tipo de comportamentos. E, sim, Joana, achas que é possível defender os direitos das mulheres sem transformar os homens no inimigo? Acho sim, acho que sim. A partir do momento em que nós percebermos que o patriarcado está instituído, é verdade, mas que uma criança, quando nasce, e agora podia começar a cantar aquela música Nasce Selvagem, mas não vou fazer, mas a verdade é que quando uma criança, quando nasce, todas aquelas preconceções ou todas aquelas crenças que nós vemos, elas não vêm no DNA, não vêm no rótulo. Portanto, a partir do momento em que eu percebo que um homem também é formado pelo seu exterior, sim, eu tenho que lhe dar, se calhar, a oportunidade de pensar. Não é desresponsabilizar, porque eu acho que má índole ou eventualmente às vezes más pessoas não deixam de o ser, mas eu acho que não é o seu código genético que dita isso por si. Portanto, acho que sim. Hoje em dia, principalmente, aquilo que eu vejo muito é que ser homem também tem um mau branding, hoje em dia. Portanto, ser homem por si traz logo ali um peso associado, e acho que não, acho que temos que retirar todas essas concepções, porque o patriarcado também teve o seu propósito. Esta estrutura que foi feita, este sistema que foi construído, não perdoou ninguém, como nós também vamos falar aqui hoje. A dor afeta a todos e, portanto, sim, acho que acima de tudo, homens ou mulheres são seres humanos, e são seres humanos que merecem a sua oportunidade de ser feliz e dar o seu melhor. Portanto, sim, acho que isso é possível. Muito bem. Efetivamente é isso, não é? Primeiro, a generalização é quase sempre um problema, seja para um lado, seja para o outro, não é? Portanto, segundo, porque também se nós olharmos para alguém como um inimigo e se alguém nos vir como inimigas, também não vai querer a nossa ajuda e não nos vai ouvir, ou seja, não vamos poder influenciar. Claro que, efetivamente, há muitas situações que têm que ser punidas e devem ser punidas, inclusive, de uma forma muito mais
forte, não é? Para que possa haver mudança, mas generalizar e dizer que todos os homens são um inimigo ou que todos os homens são iguais é muito arriscado e é um problema que, lá está, só nos afasta da solução. E como a Joana falou muito bem, temos aqui que eu acho que o grande inimigo é esta estrutura em que nós estamos a ser criados, esta estrutura em que a nossa sociedade está assente, que é a questão do patriarcado, não é? Que foi criado efetivamente por homens e por homens poderosos, porque dentro do patriarcado as mulheres sofrem, os homens sofrem e determinados, lá está, homens de outros contextos sofrem também muito, não é? Sabemos aqui que há vários fatores de discriminação e de exclusão, portanto, há aqui uns maiorais que criaram esta estrutura que os beneficia a eles e todos os outros foram moldados para funcionar de acordo com aquilo que eles queriam, não é? Vou só aproveitar. Sim, nós fizemos o trabalho de casa. Hoje. Patriarcado, sistema social em que os homens detêm o poder, é também usado pelo feminismo como sinónimo de dominação ou opressão dos homens sobre as mulheres. Portanto, não é preciso ir muito longe, também temos os números para ver a percentagem de mulheres que estão no poder, por exemplo, ou que ascendem a grandes cargos. Portanto, e tudo isto, este sistema que foi criado, acaba por beneficiar alguns. Claro. Muito poucos, mas beneficia, não é? Efetivamente. Porque lá está, os homens também são oprimidos neste sistema e podemos falar aqui de alguns sinais que mostram isso perfeitamente, não é? A questão de, desde pequeninos, os meninos não poderem chorar porque são mariquinhas, mostrar sensibilidade, de terem que, lá está, para mostrarem que são homens, terem aqui esta questão do poder que muitas vezes é manifestada através da agressividade e da violência, a questão, quando começa ali a adolescência, de que um homem fixe é o que tem muitas mulheres e o que dorme com muitas e que não quer saber desrespeitar, tudo isso é uma forma de opressão, porque eles crescem a achar que isso é que é ser fixe, isso é que é o normal. Portanto, não é só a opressão em relação às mulheres, mas também a opressão desde pequeninos que as crianças do sexo masculino vivem, que depois acabam por levar para a vida adulta e manifestar certos comportamentos que são relacionados com esse tipo de educação. Sem dúvida. Sim, basta pensar ou fazer um exercício, dar um minuto para a pessoa pensar o que é considerado um homem, não é? O que é um homem de sucesso? Qual é que é a primeira imagem que vocês veem? Se calhar é um homem de fato e gravata, muito bem apessoado, provavelmente que é um homem que já teve muitas mulheres, que tem um cargo de topo. Ou depende das referências, não é? Porque se virmos os videoclipes da música, por exemplo, do hip-hop e do R&B, tipo, todos musculados, cheios de ouro pendurado, cheios de mulheres de seminuas, muito sexualizados, portanto, no rock é sexo, drogas e rock and roll, portanto... Estamos a ver aqui as referências, isto tudo fica no inconsciente. Sim, e é alimentado desde cedo, desde muito, muito cedo. Ainda no outro dia estava a conversar com a Susana, até uma coisa que, já não sei se foi com a minha tia que eu ouvi uma vez. Imagina, uma coisa tão simples como quando se descobre o sexo de uma criança, não é? Ela ainda está na barriga da mãe e quando se ouve que é um rapaz, ouvir algo do género, pelo menos não me aparece grávida em casa. Epá, é verdade, mas isso é logo uma responsabilização para as mulheres? Como assim, não é? Quer dizer, não estamos a falar de uma autoconceição. Mas quando vem uma menina, o que o pai diz é que tem que comprar a caçadeira, exato, não é? Portanto... Exatamente, não é? Agir como um homem, não é? Portanto, pensem num homem. Há aqui várias descrições. Não, os homens têm que ser duros, têm que ser agressivos, nem pensar em chorar, nem pensar em sentir emoções, aguentam tudo, nem pensar em ser vulneráveis, confusos. Ter medo, nada, nem pensar. Desabafar também não é? Sim, nunca são estimulados a tal. Gostava só de vos ler aqui também são uns versos de uma canção do Slow G, o Às Vezes. Eu gosto muito do Slow G. E ele canta assim numa das músicas: às vezes dói, mas eu escondo, desde que eu aprendi que os homens fortes nunca choram nem na berma da ponte. Portanto, isto traz muito ao de cima do que é realmente a educação de um homem desde cedo para a repressão das suas próprias emoções, de não pensar sobre elas, de não ter sequer referências
nem familiares, nem muitas das vezes na escola ou Em lado nenhum. em lado nenhum, não é? Lá está, naquilo que se consome, desde filmes, desde o que passa na Videojogos, televisão, música. tudo. E isto é tremendamente assustador. Nós utilizamos também um documentário que está disponível no YouTube, que a Susana me falou e que eu recomendo vivamente, que se chama The Mask. A Máscara em que vives. Exatamente. The Mask You Live In, que é sobre, foi criado por uma organização Sim. que pretende realmente também trazer ao de cima estas questões de género, mas perceber aqui a origem da violência, no fundo, destes comportamentos dos homens perante as mulheres e perante a sociedade, e que tem vários especialistas, psicólogos, tem entrevistas a vários homens em vários contextos e de várias idades, e é muito... Uma das partes que eu acho que a Joana também gostou muito e que eu também achei mesmo muito marcante é porque há uma parte em que eles entrevistam homens que estão na prisão. Sim. E que assassinaram pessoas, e um deles descreve a primeira vez que pegou numa arma e ele disse: foi a única vez em que eu me senti no controlo. Certo. E eu até me arrepio a pensar isso, não é? Porque depois aquela sensação acaba por viciar-se. É a única altura em que nos sentimos no controlo, com uma arma na mão, e que sentimos que temos poder, acaba por depois ter as consequências que infelizmente teve e que o levaram à prisão, não é? Então aquilo aborda muito do que está por detrás do comportamento, porque se nós só atuarmos no comportamento e não percebermos a origem, nunca vamos conseguir mudar a sociedade. Porque o problema não é quando eles chegam a adultos, o problema vem muito cedo. Sim. Muito cedo. E muitos casos, lá está, aqui estas questões que levam a isto, a negligência, os pais que não querem saber, a família também que os deixa sem rei nem roque, não é? A violência, que é Sim. perpetuada também dentro de casa, seja do pai para a mãe, seja do pai para o filho, seja da mãe para o filho, porque também acontece, não é? Também... E uma violência instituída e normalizada. E nós Exatamente. falamos muitas das vezes sobre isso, porque quem tem filhos pequenos e tenta realmente ser aqui este muro, este escudo de cura, não é? Porque nós crescemos numa altura, década de 80, 90, em que provavelmente a violência era encarada de uma outra forma, não é? E quando eu digo violência, sim, bater em crianças, portanto, esta agressão física do seu. E não só, mas também a agressão do seu espaço, não é? Humilhação, que é uma coisa que estava instituída como a banalização para a educação. É assim não que se é? educa. É assim que se educa, exatamente, é assim que ele vai ser alguém, não é? Temos que os preparar para a vida. Exato, portanto, é isto muito desde cedo que nós ouvimos. E que leva a fragilidades quando supostamente aquele seria o nosso porto seguro, não é? Sim, se nós em casa não temos sequer um porto seguro, como é que nos vamos sentir seguros depois em adultos, não é? E depois isto leva a outras consequências que se vê muito mais no sexo masculino. As mulheres têm outras consequências, mas no sexo masculino as taxas de suicídio são altíssimas, inclusive na adolescência. A questão dos abusos, seja abusos de álcool, drogas, outro tipo de vícios. A questão da violência, lá está a violência dos homens entre homens e de homens para mulheres, não é? Tudo isso são consequências dessa realidade que eles cresceram a viver, não é? Certo, sem dúvida, é isso mesmo. Até porque se alguém reprime as suas emoções, não é? É um bocadinho como uma bomba relógio, alguma vez vai ter que explodir. E a sua explosão, muitas das vezes, é como se vê, com episódios violentíssimos. Não quer dizer que as mulheres também não o tenham, mas é Mas é que a única emoção aceita nos rapazes, crianças, é a raiva. E a raiva manifesta-se através da agressividade, não é? De violência. Então, eles sentem medo, manifestam violência. Eles sentem tristeza, manifestam violência. É a única coisa que é aceitável para eles desde pequenos mostrar. Enquanto que nós também somos um bocado reprimidas em relação a chorar e tudo mais, mas já é mais aceitável porque somos meninas. Certo. Os rapazes não, porque eles desde cedo aprendem que não podem chorar. Chorar é para os fracos, é para os maricas, é para as meninas. E então, o que é que eles manifestam? Através todas as emoções são manifestadas através de um comportamento. Até porque eles depois nem as sabem nomear, nem as sabem identificar, porque também ninguém lhes ensinou. Pois não. E isso é perigoso, não é? Sim, e depois é perigoso, até porque, como tu disseste muito bem, está claramente aí, os números falam por si, nós não inventamos nada. Os homens suicidam-se mais, os homens têm mais tendência para a adição, para álcool, para drogas. Sim, para serem sem toxicodependência e ficarem sem abrigo. Exatamente, portanto, não é por acaso. Portanto, é isso mesmo, basta olhar para os números. Claro que depois temos... também aqui um dado muito importante, que a questão do próprio abuso, não é? O abuso sexual, que também acontece muito em meninos, não é? Mas que
Acontece Se muito. já as mulheres e as meninas têm vergonha, muitas vezes partilham e nem sequer são ouvidas, não é? Porque a própria família às vezes tenta esconder, para um menino Sim. ainda é mais difícil dizer, partilhar e ter Verbalizar. ajuda, não é? Portanto, Exatamente. e tanto no documentário como no livro refere que cerca de 1 em cada 6 homens adultos foram documentário. vítimas De algum tipo de abuso. de algum tipo de abuso em criança. Portanto, sem dúvida. Sim, isto é possível. Ele, o Nelson Marques, no livro, ele entrevista um senhor que fundou uma instituição, o Quebrar o Silêncio, precisamente por ter sido alvo de um abuso quando era criança, e foi algo que nunca o largou, não é? E depois que ele lá está, fundou essa instituição e mais pessoas foram chegando, realmente verifica-se a dificuldade que os homens têm de verbalizar este tipo de episódios, de se tratarem também, de redescobrirem um novo caminho para encontrarem a sua felicidade, porque são coisas que marcam para sempre e efetivamente eu acho que ainda há muito esta dificuldade. As vítimas são vítimas, por muito que às vezes os episódios que a gente vai vendo renegam as vítimas ou pelo seu tempo ou pelos fatores que as demoram a assumir, mas uma vítima não deixa de ser uma vítima. Mas aqui no caso das crianças mesmo, até a própria família, porque muitas vezes os abusos acontecem dentro do seio da proximidade, muitas vezes até a própria família tenta esconder e desvaloriza o que a criança diz ou o jovem diz. E isso ainda é pior, porque se a criança pediu ajuda, falou e ainda duvidaram daquilo que ela disse ou não fizeram nada em relação a isso, mais uma vez ela aprende que está completamente sozinha. É completamente diferente de um caso de abuso em que a criança partilha e tem o suporte emocional e tem o encaminhamento adequado, ou o mais traumático é a partilha do episódio e a completa desvalorização que muitas vezes existe, ou não vamos dizer, tipo, é uma vergonha, não vamos agora falar deste teu tio ou desta tua tia ou o que seja. Portanto, isso é muito... Eu digo sempre, eu valorizo sempre o que a minha filha diz, apesar que ela tem 3 anos e ainda não diz muita coisa assim com coerência, mas na via das dúvidas investigar e valorizar. É isso. Porque o trauma que fica de partilhar uma coisa e não ser ouvido, não ser visto, não haver ali uma preocupação é muito maior do que o próprio trauma do abuso, e isso já está estudado. Portanto, a forma como se conduz a situação faz toda a diferença depois no desfecho emocional que isso vai ter para a criança e para o adulto, que é muito, muito importante. É isso mesmo. Como é que nós então, sabendo que realmente isto existe, de que forma é que isto também nos vai afetar a nós, mulheres, e nos relacionamentos que temos com esses homens, não é? De que forma é que isso vai interferir no nosso relacionamento com eles? Mas num relacionamento minimamente saudável. Sim. Claro que isso manifesta-se. Aliás, só deixar aqui este reparo, porque nós também não queremos desresponsabilizar. Os números, mais uma vez, eu sou muito adepta dos números e os números falam por si. Por muito que nós achamos que há muitas coisas a mudar, o facto é, a violência doméstica continua a ser o crime que mais mata em Portugal. Acabou. Não são os assaltos, não são os imigrantes, não. É dentro de portas que nós continuamos a verificar o maior número de mortes. E elas existem de parte a parte, e eu sei. Mais uma vez, há aqui um papel também de sensibilização nosso, relacional, porque nós também perpetuamos. Só aqui trazer isto, porque tendo em conta que nós também educamos, a verdade é, nós também dizemos coisas desse género. E esse brinquedo não é... Não é para meninos ou não é para meninas. não é? Não vais pintar as unhas. Não, vai brincar aí com carrinhos. Cor-de-rosa, nem pensar. Sim, e nós também perpetuamos quando ensinamos as meninas a aceitar as coisas e a calar e a dificuldade que as meninas têm de pôr, as meninas e as mulheres, não é? De pôr limites, de dizer que não. Porque nós somos ensinadas a agradar, nós somos ensinadas a não manifestar aquilo que nos desagrada, a ficar, e muitas vezes isto passa, até estávamos lemos também num livro que se chama O Mito do Normal, do Gabor Maté, um episódio em que ele está a falar da Hillary Clinton, em que ela está a responsabilizar-se pelas traições do marido. Tal é esta
forma distorcida de ver as coisas e esta responsabilização que desde cedo nós meninas acabamos por acatar como sendo responsáveis pelo fazer os outros felizes e pelo bem-estar emocional dos outros. E nas questões de violência também se vê isso. Nós arranjamos desculpas para o comportamento deles. Porque ele estava chateado do trabalho, ou porque ele bebeu demais. Ou seja, inconscientemente, nós também acabamos por desculpabilizar, por perpetuar este tipo de comportamentos, porque também fomos condicionadas a isso. Tu tens que estar caladinha, sorrir e acenar, tipo, o teu trabalho é agradar os outros. As meninas bonitas são aquelas que fazem pouco ruído e que... levantam ondas. Exatamente. Não é? E o que é que isso depois levamos para a vida adulta? É isto, não é? E muitas vezes as meninas crescem mais depressa e somos muito elogiadas por isso, mas crescemos depressa e aprendemos que lá está. Para sermos amadas, temos que agradar e contribuir para que haja paz em casa. É verdade, sem dúvida. E depois levamos isto para as nossas relações. O que é muito perigoso, porque lá está, temos de um lado homens que não sabem demonstrar emoções, que não sabem gerir emoções, e mulheres que acham que são responsáveis por fazer os outros sentir-se bem. E por salvar muitas vezes os outros, não é? Depois também temos esta questão de querermos ser salvadoras e acabamos por ter ali uma atração inconsciente por homens que precisam de ajuda, mas que nós não conseguimos ajudar porque não somos psicólogas deles, nem somos mães deles. Mas muitas vezes entramos nesse papel, ou de mãe ou de salvadora, e isso não é uma relação saudável enquanto casal. Portanto, nós precisamos atuar dos dois lados, perceber aqui a origem. E, como eu disse no início, a questão das penas e das medidas para quando há violência doméstica tem que ser severas. Não pode ser tipo, fica com aqueles... Não se pode aproximar a menos de 500 metros da... Não, aquele toca. Sim, como se isso resolvesse, não é? Como se isso resolvesse. Ou então ficam em prisão domiciliária ou prisão preventiva, depois vão outra vez para casa, como se isso resolvesse alguma coisa. Não resolve, não é? E vê-se muitas denúncias, segunda, terceira, e infelizmente acaba em morte porque ninguém fez nada antes. Ou seja, isso tem que mudar. Sem dúvida. Mas também tem que mudar a forma como nós educamos, seja os meninos, seja as meninas, não é? As meninas têm que aprender que podem dizer que não, a colocar limites, aprender e aceitar que não vão ser gostadas por toda a gente e que isso está bem. Está tudo certo. Não temos que agradar a todos, não é? Temos que nós gostar de nós e depois saber que vai haver pessoas que vão gostar como nós somos e há pessoas que não vão gostar. Claro que adaptar de acordo com os contextos, porque há contextos em que temos que nos adaptar, certo. Mas não temos que mudar quem somos, nem temos que nos anular, nem temos que ser responsáveis pelo bem-estar emocional dos nossos companheiros. Sem dúvida. E no outro lado também o nosso valor àquilo que as pessoas acham de nós, não é? Portanto, que efetivamente não é isso que traz o nosso valor intrínseco, nem aquilo que nós somos, nem o nosso contributo. Na realidade, as mulheres têm esta tendência, muitas das vezes, para chegarem emocionalmente. Tu até utilizaste aquela expressão da cola emocional da família, não é? Sim. Não, mas está estudado que, efetivamente, inconscientemente, as mulheres são a cola emocional da família. Exatamente. E elas próprias, tipo, há essa expectativa nelas e elas próprias assumem esse papel. Por isso é que depois há uma sobrecarga tremenda das mulheres. É que não é só, para além de sermos as principais responsáveis pela logística da família, pelas coisas, logística mental de organizar as coisas, depois esta sobrecarga emocional que inconscientemente nós carregamos para nós e que depois toda a gente deposita em nós, não é? Porque também isso retroalimenta-se. Deixa-nos completamente exaustas e podemos ir, também não é à toa porque é que as mulheres têm mais doenças autoimunes, porque é que as mulheres têm mais, lá está, depressão, ansiedade, porquê? Sim. Por causa deste peso que nós vamos carregando e que vamos perpetuando de geração em geração. E que o corpo depois vai dar de si a todos estes Exatamente, sinais, acaba por manifestar e pedir ajuda, não é? Pedir para nós olharmos para nós e percebermos que assim não pode ser. Exatamente. Aqui, o Nelson Marques, na altura, ele entrevista um humorista que ele é conhecido, o Diogo Faro, e ele até é conhecido porque ele, tem assim umas tendências um pouco extremistas, um pouco mais extremistas aqui e ali. Ainda assim, a parte que me chamou muito a atenção é que ele efetivamente não tinha noção de algumas coisas. Há uma altura que ele conta um episódio e abre no Instagram uma caixa de perguntas e ele ficou assolado com a quantidade de histórias de abusos, de assédios no trabalho, de absolutamente horríveis, que lhe fazem chegar pelo Instagram. Pronto, ele ficou siderado com aquilo. A verdade é que ele desconsiderava um pouco algumas das conversas que ia tendo com amigas próximas.
Até começou a ler tudo aquilo que lhe foi chegando e dizia, bem, mas isto não é normal. Então ele fez uma coisa, pronto, que eu achei engraçada, que foi construir um espetáculo de stand-up, que até se chamava mesmo Lugar Estranho, porque realmente o mundo parece um lugar estranho às vezes, em que ele desconstrói estas particularidades do machismo ou dos micromachismos durante um espetáculo de stand-up. E ele, em companheirismo com uma grande amiga dele, fundam uma associação que se chama Não é Normal, no sentido da não aceitação de determinadas, lá está, atitudes, posturas que são aceites ou quase normalizadas na sociedade e que não é assim tão normal. E falamos como a questão do assédio, já agora só para relembrar que desde 2015 o assédio, portanto mandar um piropo a alguém na rua devidamente comprovado é crime, portanto não se pode, e nós já falamos algumas vezes sobre isto também, portanto mas é normal, não é? Como também é crime, só pegando nisto também já é crime os comentários racistas ou xenófobos. Exatamente, mas certo. Adianta muito, não é? Obviamente, certo, mas no sentido de que ele em conversa com uma grande amiga dele ainda tinha esta ideia pré-feita de que isto é só mais um comportamento, isto é só mais um comportamento daquilo que é ser homem, não é? Um piropo aqui, não é? Portanto, uma boca ali no trabalho, como se isso fosse, lá está, um dito normal, um lugar comum, e que não é. Mas isto, indo de encontro àquilo que estávamos a falar antes e que a Susana estava a dizer também, nos cabe a nós estabelecer estes limites, trazer isto para a discussão, para o diálogo, que sim, que se nós também não expressarmos o desconforto que isto nos traz, as pessoas também não vão saber. E não se é? não, como nós também já falamos, se não falarmos com os homens, não é, que estão à nossa volta, Certo. mesmo que eles não digam nada à nossa frente ou diretamente para nós, conversarmos e fazê-los refletir sobre isto, porque é de tal maneira enraizado que tipo, faz parte e que não tem mal nenhum, é na brincadeira. Certo. Não é? Está tão banalizado como sendo normal que eles nem questionam e eles nem percebem o impacto que pode ter para quem está do outro lado. E é preciso nós também, no nosso núcleo, com os rapazes Certo. e com os homens que nos rodeiam, fazê-los refletir, fazê-los perceber que não é por ter sido dito assim até agora que tem que continuar a ser o que é tipo normal e é aceitável. O objetificar as mulheres, fazer comentários despropositados, diminuir as mulheres no local de trabalho só porque são mulheres ou são meninas, não é aceitável. Só que está tão banalizado que eles acham que não tem mal. Nunca ninguém lhes mostrou que poderia ser diferente. Ou que não se aciona gatilhos com isso, Claro. não é? E lá está, e é preciso trazer isso também para o diálogo, mas nós mais à frente também vamos falar um bocadinho como é que isso também pode ser trabalhado e que é uma responsabilidade também de cada uma de nós e cada um de nós. Vou trazer mais um poema para refletirmos aqui um bocadinho sobre isto das mulheres e de muitas das vezes nós também inconscientemente atribuirmos quase que um peso incrível portanto, a um determinado comportamento de um homem quando supostamente deveria ser um comportamento normal. Então a Capicua canta no Making Teenage Anna Proud: mães trabalham como hoje, mas em casa é como dantes. Tu domina a autoestima de meninas e mulheres brilhantes, enquanto afaga o ego de qualquer gajo mediano, encontrando em cada adulto funcional o pai do ano. O tal duplo critério é o sal do patriarcado, estamos sempre em desvantagem no mesmo micromercado. Isto para dizer que, levaste o teu filho ao médico, incrível. Olha, sabia a medicação, portanto é um pai incrível, quando na realidade nós também trazemos para nós muitas das vezes essa responsabilidade do não deixa estar, que eu é que trato, não deixa que eu é que organizo. Nós também tiramos este peso, não é? Portanto, esta responsabilização que está melhor, que é mais dividida naquilo que eu vejo hoje em dia, mas mais uma vez, não é? Não podemos também atribuir uma responsabilidade total aos homens, porque não, na realidade eles cresceram a ver isto a acontecer. Sim, e nós lá está, perpetuamos muitas vezes isto porque eles não fazem à nossa maneira, então nós reclamamos ou dizemos deixa estar que eu faço, porque eles são mais lentos a fazer determinadas coisas e nós
como temos a mania, pelo menos eu falo pela minha experiência, não é? De fazer tudo mais rápido e não sei o quê, acabamos por minar a participação deles também. E depois isto também acontece, esta questão, falando dos homens e dos pais e tudo mais, mesmo no mercado de trabalho, não é? Se um pai quer ficar com o filho em casa, ou se fica o pai de baixa com o filho em casa e a mãe vai trabalhar, também é mal visto. E muitas vezes quando os homens tiram aquele mês extra de licença parental, chegam ao trabalho e também não encontram a mesma coisa que deixaram lá. E eu falo por conhecimento de casos muito próximos que isso aconteceu. E muitas vezes eles são os comentários que são machistas, não é? Tipo, quem tem que ficar com a mulher em casa é a mãe, vêm de outras mulheres. Portanto, é preciso refletir sobre isto, não é? Porque nós não podemos querer que eles também participem, que eles também façam a sua parte, se depois outras mulheres vêm-lhes dizer não, isso é papel da tua mulher, não é para ti, vais ficar em casa a tomar conta da tua filha, para quê? Não é? Portanto, essas coisas têm que ser questionadas e muitas vezes vêm de mulheres para homens e não só ao contrário. Os micro-machismos, não é? Estão tão enraizados que muitas vezes nós próprias dizemos. Eu estava a pensar nisso, que é, atenção, que nós não somos nenhumas, não somos incólumes. Eu acho que todas nós, e eu falo por mim, tenho muitos pensamentos e já tive muitos pensamentos depreciativos, não só relativamente a homens, mas relativamente a mulheres também. Agora, e às vezes até comentários que ninguém é santa, não é? Quem nunca critica. Claro que sim, que atira a primeira pedra. Agora, ninguém é santa e nós temos que refletir sobre isto. Sobre estas atitudes, ter essa consciência de parar às vezes e mas porquê é que eu estou a pensar? O que é que isto diz de mim ou das minhas crenças e não do outro? Eu acho que é essa a reflexão que nós convidamos. Sim. Bem, mais. Como é que nós podemos lutar então por um mundo mais justo, sem desumanizar os homens? Susana, o que é que tu achas? Eu acho que lá está, começa por reconhecer estas questões, não é? Começa também por, mesmo nas situações em que temos homens que praticam crimes ou que praticam violência ou que são toxicodependentes, não é? Lá está, tratá-los como seres humanos e perceber a origem. E não só punir o ato, que eu acho que as prisões deveriam ser uma passagem com o objetivo de transformar as pessoas e não só de as deixar lá presas tipo 10, 15, 20 anos para saírem iguais ou piores, não é? Deveria haver mais investimento também no processo, quando as pessoas estão presas, de ajudá-las a compreender a origem dos seus traumas, dos seus comportamentos, para que depois possam mudar e perceber que existe um futuro diferente, não é? Que elas não estão condenadas a ser assim para o resto da vida. Sim. Começa nesta questão que nós fomos falando de nós próprias e próprios olharmos para nós e percebermos que tipo de comportamentos é que nós temos com os nossos pares, com o sexo oposto, com os nossos filhos ou com as crianças com quem convivemos, que acabam por perpetuar esse tipo de comportamentos, não é? Essa normalização e banalização lá está, dos homens não poderem mostrar sentimentos, não poderem chorar, das meninas terem que estar caladinhas, porque lá está, se uma menina também é um bocado mais mexida, já é Maria Rapaz, certo, também já é mal vista. Exatamente. É nós estarmos atentos, mais presentes no nosso dia-a-dia e estarmos atentos a todas estas coisas que nós fazemos. Esta tendência que nós temos, não é? Muitas das vezes inconsciente. De rotular, de recriminar, lá está, quando o menino chora, a gente não o deixa chorar, não é? E tudo isso vai marcando, portanto eu acho que começa por aí, por nós conversarmos mais sobre isto, por questionarmos mais, não apontarmos só o dedo, percebermos, ok, aconteceu, a pessoa deve ser punida, deve ser responsabilizada, mas o que é que terá levado a isto? Mesma coisa com os toxicodependentes. O Gabor Mate, que escreveu aquele livro que eu falei, ele começou o seu trabalho com toxicodependentes e sem abrigo, e ele percebeu que grande parte, a origem está praticamente sempre na infância e nos traumas que as pessoas viveram na infância. E depois há uma coisa que ele fala que é muito interessante, que é, nós não podemos culpar as pessoas por quererem fazer aquilo, porque quando nós perguntamos às pessoas o que é que elas sentem quando consomem, a sensação que elas descrevem é uma sensação tão boa que se nós próprios a sentíssemos também não iríamos querer largar, porque muitas sentem como um abraço, sentem conforto, sentem paz, que se calhar nunca sentiram de outra maneira. E então nós não podemos olhar só para os comportamentos e tentar punir ou repreender os comportamentos. Nós temos que ver sempre o que está por detrás e trabalhar na origem, porque senão é como tenho uma dor de cabeça, eu tomo um Benuron. Eu vou tratar o sintoma temporariamente, mas se eu continuar a ter dor de cabeça e não investigar a causa,
Eu posso morrer daqui a uns tempos porque, sei lá, tenho um tumor cerebral, mas nunca procurei porque continuei a tomar Benuron para mascarar os sintomas. E é o que se passa na nossa sociedade, é que nós estamos a intervir muito acima da ponta do iceberg e não estamos a ir fundo o suficiente para conseguir mudar alguma coisa a longo prazo. Sim, e é verdade que nós temos nós até estávamos a preparar este episódio e estávamos a falar sobre até a nossa própria forma como nós também olhamos para os homens, não é? Isto trazendo de trás, não é? E a Susana, até estávamos a comentar que normalmente as mulheres gostam é do bad guy, não é? Normalmente aquele mais sensível, mais querido, fica para amigo. Pois é isso, esse é o amigo. É o amigo, e é não é? verdade, eu acho que, por acaso até foi o Zé que comentou isso, que eu estava a falar de uns desenhos animados que a Clérica estava a ver e que tinha um rapazinho, pai de 15 anos, eu disse, este rapazinho é mesmo muito fofo, isto não representa a realidade, tipo, a generalidade, não é? E ele estava a dizer, mas com 15 anos eles ainda são assim, antes fossem. Mas ele também disse, mas elas não querem os bonzinhos? Elas querem os filhos da mãe que, tipo, que as ignoram e que se fazem difíceis. Porque emocionalmente nós também fomos condicionadas e aprendemos que o amor é difícil. E que temos que sofrimento, lutar pelo não é? amor. Basta e que ouvir as porque músicas, nós também vivemos, ver os não, filmes. e não é só, tipo, muitas vezes vivemos com pais que são indisponíveis emocionalmente. Certo, é isso que nós exatamente. carregamos, tipo, tem que se lutar, temos que ganhar o amor. E eu era vítima disso. Aliás, ainda no outro dia estava a ver um podcast sobre os tipos de vinculação e ela estava a dizer, quem tem vinculação ansiosa, que muitas vezes gosta tipo da luta para conquistar a pessoa, depois quando a pessoa já quer alguma coisa com ela já não se interessa, e eu estava a olhar para trás e eu era assim, eu gostava, era tipo da cena da conquista, de fazer coisas, tipo de agradar, depois quando a pessoa se interessava por mim, tipo, já não me interessava, perdi o interesse. E eu tive muitas histórias assim. Lá está, de homens emocionalmente indisponíveis, ou porque eram de outro país, ou porque, lá está, tinham muitos problemas e não... Mas é incrível olhar para trás e perceber também o impacto que a nossa educação, a relação com os nossos pais e principalmente com o nosso pai e a disponibilidade ou não emocional dele tem na forma como depois nós vamos procurar o mesmo padrão na nossa adolescência e na nossa vida adulta. Essa também é aquele síndrome que como eu cheguei a ler, que o amor só é um grande amor porque é o idealizado, não é? Porque depois quando a gente vai vivê-lo na prática, portanto ele deixa de ser aquele grande amor ou aquele desejo profundo, só é porque é o idealizado muitas das vezes. Sim, e aquilo que a Joana estava a dizer é verdade, se nós virmos os filmes, não é? Só mostram até aquela fase, tipo, em que depois eles se apaixonam, ficam juntos e acaba o filme e vivem felizes para sempre. Não, a melhor parte dos filmes é o sexo, porque eles estão sempre arranjados. Sempre bonitos, lavaram sempre os dentes. Fora outras coisas, as casas também estão sempre arranjadas. E o pequeno almoço é incrível. Tirar a roupa, não é? Que também é muito... tirar a roupa. Então, É mesmo uma coreografia incrível. Uma coreografia incrível, espetacular. Bem, então, há uma nova narrativa que pode ser construída e há um novo caminho que pode ser traçado. Nós até chamamos de um caminho de cura, não é? Nós não podemos estar à espera que as coisas mudem num estalar de dedos, mas efetivamente há coisas que podem ser feitas. Se calhar na nossa casa, no nosso, por exemplo, como esta amiga do Diogo Faro fazia, não é? Portanto, em convívios de amigos trazia algumas questões. Se calhar a primeira vez que ela abordou determinados comportamentos, se calhar não foi ouvida, mas isso aconteceu 1, 2, 3 vezes. Eu acho que acima de tudo a principal mensagem e é giro pensar também naquilo que estamos a fazer e sair fora de portas também para debater estes temas, é exatamente isso, é não nos calarmos, é trazer ao de cima a nossa voz, verbalizar quando achamos que as coisas podem melhorar, e quer seja em casa, quer seja no círculo de amigos, quer seja no trabalho. Nós muitas vezes pensamos em grandes mudanças, em mudanças megalómanas, quando está à nossa distância termos às vezes uma conversa com alguém próximo, no trabalho, num círculo de amigos. E há aqui uma intencionalidade também, e vocês nunca sabem quando é que vão cruzar, ou se algo que vocês vão dizer não pode pura e simplesmente transformar a vida de alguém para sempre. Portanto, acho que a mensagem também é essa. Sim, é mesmo isso, é fazermos-nos ouvir, e uma pessoa de cada vez, uma conversa de cada vez, nós vamos conseguindo deixar as sementinhas e transformar um bocadinho a forma de pensar das pessoas.
para conseguirmos aqui esta cura, este processo, que é um processo coletivo, mas que começa em cada um de nós, não é? Nós não podemos, lá está, esperar que os outros mudem, nós temos que começar essa mudança e ir influenciando os outros através do nosso comportamento, do nosso ponto de vista e das conversas que vamos tendo, e acima de tudo o que eu gosto sempre de dizer é questionem. Questionem aquilo que leem, questionem as notícias, vão investigar mais, porque hoje em dia há tanta coisa contada pela metade, tanta coisa que não é verdade. E isso molda a nossa forma de ver o mundo se nós não questionarmos, se nós aceitarmos, é isto assim, uma pessoa lê um título, não é? E acha que já sabe a notícia toda e que já entende tudo, vê ali um vídeo de 30 segundos ou 1 minuto e meio e pronto, achamos que estamos informados ou que aprendemos alguma coisa. Substitui um livro, substitui um curso. Na realidade não, então lá está, vejam também mais filmes, eu acho que é importante, principalmente filmes históricos de situações que já aconteceram, não é? E que servem um bocado de aprendizagem, ou deveriam servir de aprendizagem para o presente, e conversem sobre estas coisas, sempre que tiverem a oportunidade. Por isso é que eu nas formações que dou mostro sempre filmes que podem ajudar a refletir, a ver as coisas de forma diferente, e não foi por acaso que eu mostrei o filme do Nelson Mandela, porque eu tenho uma turma que tenho meninos de Santo Tomé e Príncipe e tenho meninos e meninas portuguesas, e parece que não nota-se a distância e entre eles. Até a dificuldade nem saberem muito bem como interagir, não é? Sim, e lá está, brincadeiras que não são aceitáveis, mas que são normalizadas e que acontecem, que levam a um mal-estar. E mostrar, é muito mais fácil mostrar e fazê-los ver as consequências disso na realidade, não é? Do que só falar sobre isso. E claro que vamos falar sobre isso depois, mas vamos falar com outro conhecimento e com outra bagagem e com algo que todos viram, todos partilharam naquela sala de aula. Então trazer isso para o nosso dia-a-dia, para a nossa família, para as nossas conversas, questionar muito a nós próprios, aquilo que nós acreditamos. Eu cada vez mais sei que não sei nada e às vezes é um bocado assustador, porque quem tem certezas normalmente é quem é mais admirado e mais normalmente seguido. são esses que estão no poder. Desconfiem de quem tem muitas certezas. Também acho que É verdade. Aliás, deixar aqui, aquilo que nós comentamos quando estávamos em preparação, é assim, basta ver, não é? Quantas mulheres é que estavam ao poder para começar guerras, não é? E pronto. Mas eu também disse à Joana, não há dados para comparar. Também é Porque verdade. se não há histórico de mulheres na liderança, também não Pronto, sabemos como é que também é seria. verdade, mas Então eu acredito não que podemos poderia, partir do pressuposto, não é? acredito que poderia ser melhor, mas queremos Tenho tratar confiança. de factos, Eu tenho não confiança. temos termos de comparação, não é? Não temos muitos, pelo Pronto, menos. é preciso fazer um caminho também para elas terem a oportunidade para lá chegarem. Para isso também é preciso que a gente chegue à frente, não é? É verdade, é verdade. Nós também nos escondemos. Se nós queremos que as mulheres cheguem lá, nós temos que fazer parte dos movimentos que podem chegar a algum sítio. Sim, é verdade, sem sombra de dúvida. Eu acho que aqui passa mais uma vez, voltando a reforçar, por falar, por perceber que o ataque por si não nos vai levar a lado nenhum, a tolerância talvez sim, e mais uma vez tolerância não é desresponsabilização, não é aceitar tudo, mas é perceber que há uma história e que há um sistema que no fundo nos dominou, nos feriu a todos. E pronto, e nesse sentido acho que podemos ir com mais curiosidade com o outro do que propriamente com a intenção de atacar, por isso é que às vezes o feminismo, eu não gosto tanto deste peso que traz atrelado de uma luta, de um campo de batalha, de lados opostos. Eu acho que na realidade nós queremos é estar todos juntos pelo bem-estar geral, estimular esta conversa, esta entreajuda e sim, porque na realidade seria um mundo melhor e mais feliz. Será um mundo melhor. Queres dizer esta frase? Sim, acho que sim. Acho que